Teve uma época que eu queria muito conhecer Deus, eu procurei ver a vida de grandes homens. Um deles era Billy Graham. E ele tem um livro que tem 700 e quase 800 páginas, assim, bem grosso. Eu comecei a ler aquele livro. E quando eu descobri que Billy Graham não tinha facilidade de falar, ele tinha muita dificuldade para falar. E quando ele entrou no seminário, ele começou a treinar sozinho. Então ele pegava um barco, ia para o meio do lago. E lá ele pregava. E quando ele voltava, os colegas dele disseram: ei, quantos jacarés se converteram hoje? Teve alguma garça que se converteu? E uma vez ele queria achar uma pessoa para ouvir. Nunca esqueci dessa parte da história. E aí ele pegou numa das áreas lá do seminário, ele pegou um garotinho, tinha uma pilha de caixas. Ele colocou o garotinho em cima dessas caixas, era alta. E começou a pregar para ele, mas o menino chorou. E alguém viu que o menino estava chorando, e aí tiraram ele de lá. Nem o menino conseguiu ouvi-lo, mas ele se tornou o grande Billy Graham, que pregava para estádios, que presidentes o convidavam para conselhos, para orar com ele. E lá numa certa parte do livro, aquilo me marcou muito quando eu li, que uma das funções do secretário do Billy Graham era fazê-lo lembrar que ele, Billy Graham, não era nada. Que aquela multidão que o ouvia não podia ensoberbecê-lo, porque ele nada podia fazer sem o Senhor. E aquilo eu tomei para mim. Eu entendi que é uma verdade. Quando o Senhor te abençoar, Ele vai te abençoar, amém? Nunca esqueça que vem dEle. Sempre agradeça. E nunca se afaste dEle. Não pense que a bênção é melhor que Ele. Que não é. A bênção não é melhor que Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós vamos agora ministrar a sua palavra. Nada somos sem ti. Que o teu sopro de vida venha sobre nós nessa noite. Que os nossos sentidos se conectem contigo. Que nós sintamos de um modo pessoal a sua presença. Que nenhum aqui esteja disperso. Que o celular não roube, Senhor, aquilo que tu tens para nós hoje. Que quem senta do nosso lado não roube com uma conversa. Que todos os nossos sentidos estejam ligados a ti. Escreve hoje na nossa mente, no nosso coração, as tuas leis. E que saiamos daqui cheios de ti, cheios do teu amor, cheios da tua bondade, cheios da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a experimentar coisas novas na caminhada da fé. Nos leva, Espírito Santo, para o lugar da revelação. Usa-me, que seja o Senhor falando. Eu não sou nada. Somente tu és digno de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos no final da primeira parte do livro. E o tema de hoje é: por que a comunidade não espiritual não é espiritual? E se alguém tiver trazido o livro e quiser abrir lá no capítulo 6, não sei o que houve aí, mas sumiu do PowerPoint a citação. Do Henry Nouwen.
Então, a página 77, se tiver aí. E eu quero ler com você o texto de Henry Nouwen, diz assim: nossa vida é cheia de conflitos, relacionamentos rompidos, promessas quebradas, expectativas frustradas. Como podemos viver em meio a tantas aflições sem ficar amargurados e ressentidos? Se não voltando sempre para a fiel presença de Deus em nossa vida. Henry Nouwen escreveu isso. Ou seja, ele diz, em poucas palavras, que todas as lutas, as dificuldades da vida, se nós não nos voltarmos para a presença de Deus, nós não vamos resistir. E eu concordo com ele. E aí tem uma outra citação do Jean Varnier, que também é um padre, que teve um chamado, ele também já faleceu, ambos já faleceram, para cuidar de pessoas deficientes, especialmente deficientes mentais. Inclusive eu falei semana passada do Adam, o amado de Deus, e o Adam, aos 18 anos, foi acolhido por uma comunidade dessas lá no Canadá. No Brasil, por sinal, tem duas comunidades católicas da Arca, que fica em São Paulo e no Rio de Janeiro. São pessoas que aparentemente não têm valor nenhum, mas que também cumprem um propósito. Como nós vimos lá do Armando, né, quem veio nas semanas anteriores. E ele escreve, o Jean Varnier, diz assim: comunidade é um lugar da morte do ego. Na comunidade, sacrificamos a independência e a falsa segurança e vivemos trancados. Só podemos viver essa dor se tivermos a convicção de que, para nós, viver em comunidade é a nossa resposta a um chamado de Deus. Se não tivermos essa certeza, não conseguimos permanecer em comunidade. Veja, a igreja é uma comunidade. Como eu tenho falado aqui semanalmente, é muito legal quando nós estamos juntos aqui. É muito bom poder brincar com o time do outro. Eu estou falando assim porque isso é comunidade. A gente não se ofende com isso. Isso não muda o seu dia, não é verdade? Tem algo maior, ou precisa ter algo maior, que nos una. Que faça ter sentido a comunidade. Precisa ter algo maior, que nos traga, ao menos uma vez por semana aqui, e que a gente possa se alimentar, se abraçar, sorrir, receber uma palavra que alimente o nosso espírito. E quando os dois citam essa questão da comunidade, das lutas da comunidade, nós sabemos que a vida não é fácil. Algumas pessoas se enganam e veem aqueles artistas, ou aqueles jogadores riquíssimos, e dizem: ai, se eu fosse o fulano, ai, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem. A gente não sabe como que é a vida do fulano, no íntimo. A vida em comunidade, ela precisa nos expor. A vida em comunidade vai fazer sentido quando realmente nós nos tornarmos fracos aos olhos do mundo. Nós vencemos o ego. Jean Varnier disse
comunidade é um lugar de sofrimento, da morte do ego. Olha o que ele diz aí. Na comunidade, vamos ler junto? Na comunidade. Então a comunidade, ela vai precisar matar o ego. Sabe por quê, amados? Porque na comunidade, por mais que você não tenha o mesmo problema que eu, você tem um problema. E isso nos torna iguais, dependentes do mesmo Deus, carentes dele. Mas esse processo da morte do ego precisa iniciar. Passa o próximo, vai passando à medida que eu for falando, fica ligado aí que tu vai. Isso. Então veja que o ego, que ele fala da morte do ego, eu digo que é um tipo de amor, entre aspas, doentio por si mesmo. É um amor que só olha para si. E o egoísta, ele quer de alguma forma ser sempre superior, ser mais importante. E numa comunidade não tem espaço para isso. O egoísta entende que os seus desejos devem sempre prevalecer acima dos demais. E nessa comunidade que Jean Vanier se reporta aqui, ele está falando de pessoas deficientes, que não falam, que não andam. E eu vi esses dias uma matéria dessa comunidade, lá em São Paulo. Fiquei pensando, que tipo de vida é essa? E eu vi um rapaz numa cadeira de rodas, com uma deficiência tão grande que ele não anda, os pés dele são tortos, mas ele está o tempo todo sorrindo. Interessante que alguns que têm outras deficiências, mas andam, iam lá e de vez em quando faziam uma massagem na perninha sequinha dele. E ele se alegrava com aquilo. Os iguais. Por que na igreja nós não conseguimos viver isso? Quando ele fala da morte do ego, ele diz que ele quer dizer que os nossos desejos, eu escrevi isso aí, não? Escrevi para você também, não? Que os nossos desejos pessoais devem dar lugar a uma vida de confiança mútua, onde o quê? Damos o nosso melhor em favor do outro. E também nos abrimos para receber o melhor do outro. O autor é um psicólogo, então eu tenho algumas reservas. Tem algum psicólogo aqui? Não, né? Eu me lembro que um dia nós estávamos ali no nosso auditóriozinho ali, né? E no auditório infantil. Quem é daquela época? Levanta a mão aí. E aí chegou um amigo de fé nosso e disse: olha, eu trouxe um amigo aí, é um psicólogo. Eu não vejo um psicólogo melhor ou pior do que ninguém. O autor é um psicólogo. E ele começou a entender certas coisas aquém da ciência. E ele começou a entender uma coisa, talvez um pouco tardia, mas ainda bem que ele reconheceu, que a raiz dos problemas humanos tem a ver com uma desconexão com Deus. Esse é o ponto principal.
Quando o homem lá no jardim do Éden se desconectou com Deus, os problemas apareceram. Houve uma promessa, Satanás sempre promete que não entrega. Ele oferece uma promessa de satisfação plena e entregador. A proposta dele é: se você comer, você vai se tornar igual a Deus. E dali para frente, as coisas ficaram complicadas. Mas quando Jesus veio, ele veio para desfazer essas obras e nos reconectar com Deus. Estão ligados comigo? Essa reconexão com Deus, ela fere o ego. Porque eu acho, me ajudem, vocês que estão mais velhos, mais experientes do que um jovem como eu, cabelos nascendo ainda. Eu concluí, Luciano, que o que gera o medo, uma das coisas que gera o medo é o ego. Você sabe que o egoísta, ele é muito medroso. Ele não aceita o lugar dele. Ele não se aceita. Ele tem sempre medo de perder. Ele tem medo de ser exposto. Ele não se satisfaz com o que Deus deu para ele, com o que ele tem. E a Bíblia diz que o medo é a ausência de Deus. Se o ego é um dos construtores do medo, e o medo é a ausência de Deus, quem vive no ego está desconectado de Deus. Estão ligados ou não? Faz sentido para você? Então, todas as vezes que nós começamos em comunidade a ver o defeito do outro e esquecer do seu, inclusive Jesus falou o que sobre isso? Que você vê o cisco que está no olho do teu irmão, mas não vê o quê? A trave que está no teu. Que forte, hein? Viver em comunidade é ver o cisco ou a trave que está no outro, mas não se sentir melhor do que ele. E sentir o desejo de ser útil a ele, de ajudá-lo, de fazer a massagem naquela perna fininha que eu falei. Quando eu falo perna fininha de um deficiente, vocês entenderam, né? Que fica com as pernas fininhas, né? Então, essa questão do amor de Deus, está em 1 João 4, 17 e 18, ele fala que no amor não existe medo. Ele não fala que no amor, pode ser que não tenha medo, talvez não tenha medo, algumas vezes não tem medo. Ele diz que no amor não existe medo. E quem é o amor? Quem é o amor? Olha o que diz aí, vamos ler junto? Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor Então veja, a falta de amor vai gerar medo. E esse medo, ele é, vamos dizer assim, ameaçado pela sensação de um castigo. Quem recebe castigo é quem quebra a lei, ou quem faz algo errado. Então, esse temor, exatamente essa desconexão de Deus, que nos dá a sensação de não aceito por si mesmo, não aceito pelo outro, porque acha que ele não é aceito por Deus. É simples, pode até parecer complexo, mas é simples. Então o ponto aqui é essa reconexão com Deus. Porque no momento em que nós nos reconectamos com Deus, nós passamos a ser amados. E ao nos sentirmos amados, você não é afetado pelo ego. Porque a tua fonte não é mais você mesmo. Você não é dependente de ti mesmo.
Você é totalmente dependente de Deus. E à medida que os princípios dele vão entrando em nós, no nosso comportamento, na nossa vida, nós vamos começando a amar ao outro como a nós mesmos. Por quê? Porque nós nos amamos por entendermos que Ele nos ama. Eu diria que isso é a reconexão com Deus. Nós lemos semana passada, eu vou ler de novo aqui, João 13, 34, 35, que diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É por isso que as pessoas talvez não se convertam em maior número, porque elas não veem isso. Olha, gente, eu louvo a Deus porque você está aqui, a casa está cheia, cada semana vem mais. Deus me falou que ia acontecer isso. Porque vocês estão sendo chamados para essa comunidade rara de amor. Essa comunidade rara. É raro esse nível de amor, de comunidade de amor. O autor conta de um amigo que chegou com ele numa das conversas e que revelou que esse amigo, que ele era muito iracundo, que ele se descontrolava muito fácil. Ora, como um psicólogo, o psicólogo já vai querer fazer algumas análises. E eu não estou criticando. É natural. É igual um mecânico, né? Se o cara diz, olha, tá acontecendo assim, eu ligo o carro, não pega. O mecânico não vai dizer, cara, pode ser isso, pode ser aquilo. E o psicólogo também. Então o psicólogo naquele momento, o autor, pensou assim, que conselho eu dou para ele? E o camarada se antecipa e diz, eu acho que eu tive algum problema com meu pai na infância. Eu me iro muito rápido. Talvez alguns aqui vivam isso. E naquele momento ele não deu nenhum conselho. Ele não usou nenhuma técnica da psicologia. Eu não estou descaracterizando isso, mas foi assim que ele agiu naquele momento. Ele disse que ele orou por aquele homem. E pediu a Deus que ajudasse ele a se reconectar com Deus e se tornar o homem tranquilo, controlado que ele deveria ser. Ou seja, naquele momento, ele traz Deus para o problema. Eu me lembro que uma vez eu fui atender um homem, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu falo muito com Deus. E alguém me contou a história, disse, aquele homem precisa de ajuda. Mas ele não quer ser ajudado, ele tem vergonha, ele isso, ele aquilo. E sinceramente, quando eu vi aquele homem, eu senti ele, um homem de meia idade, mais de 50 anos, né? Meia idade, o segundo tempo da vida para frente. E eu posso dizer, biblicamente falando, eu amei aquele homem. Porque eu consegui conectar com a dor dele. Eu o abracei. E eu comecei a conversar com ele. Dizendo que eu não estava ali porque era melhor do que ele. Você não está aqui diante de um Superman, não. E aquela conversa durou 15 semanas. De uma reconexão daquele homem primeiro com Deus. Como eu tenho ensinado aqui, o segredo, Denildo, não é você seguir uma dica, que pode ser até que funcione. O segredo é matar o ego pela reconexão com o Senhor. E eu digo sempre assim, não seja primeiro fiel à sua esposa. Seja fiel primeiro a Deus. Que você vai ser fiel a ela. Você não precisa ser fiel primeiro e leal ao seu pastor ou ao seu chefe no seu trabalho. E nem precisa fazer o melhor
para ele ver lá no seu trabalho. Faça o melhor para Deus, que o seu chefe vai ver. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Veja, toda a comunidade, ela é conflituosa. O autor diz que o conflito, obviamente, no entendimento dele, o conflito, ele é um problema, um tipo de problema. Normalmente você não vai ter esse conflito sozinho, beleza? Tem os conflitos pessoais? Tem. Né? Tem alguns conflitos pessoais? Tem, claro que tem. Mas aqui nós estamos falando de comunidade. Então, o conflito ele precisa ser resolvido na comunidade. Não adianta fugir. Eu sempre digo assim, amados, para mim mesmo. Se eu tenho que pagar um preço para resolver isso, é melhor pagar logo. Porque só vai aumentar a dívida, o juro, e eu vou ter que pagar lá na frente. Ou seja, se eu tenho que resolver, pedir perdão, consertar, conserta logo. Resolve logo. A dor vai ser menor. Agora, olha o que Tiago fala, Tiago 4, 1 e 2. Pode botar aí para nós? Por que nascem esses conflitos? Em casa, no trabalho, na igreja. Ele diz assim, de onde vêm as discussões e brigas? Vamos ler junto? Vamos lá. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam, fazem guerra para tomar deles. Não têm o que desejam, porque não pedem. Mas eu quero ficar só até ali. Eu quero ficar só até essa parte que diz, lutam e fazem guerra para tomar deles. Você vê aí o ego. Você vê aí o ego. Você sabe, se nós tivéssemos que escolher uma qualidade que Cristo teve, que, vamos dizer assim, que era uma marca dele, qual qualidade você sugeriria? Rapidão aí, está valendo. Amor, hã? Amor, mansidão. É mais alguém? Quem falou humildade? Ponto para você. Era essa que eu queria. Todas essas são qualidades dele. Mas eu diria que uma das coisas mais relevantes na vida de Jesus era a humildade. Porque pense de onde ele veio. Ele era Deus. Ele se esvaziou. Ele deixou sua glória. Ele se tornou um de nós. Ele passou pela jornada humana. Ele nasceu igual nós, do ventre de uma mulher, não de uma semente corruptível. Ele nasceu, ele foi gerado do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, não foi da semente de Adão, foi da semente do Pai. Então, eu diria que a humildade, que muitos acham e usam, isso é humilhação. É da raiz da palavra humildade. Olha o que diz Provérbios 6, 16 a 19. Eu fico pensando que num ambiente, amados, de conflito, de contenda, eu pergunto para vocês, você acha que o Espírito vai se mover e trazer cura, libertação, quebra de cadeias, de grilhões, mudança de vida? Quem acha que... Vai dizer que é só eu não, eu já vou logo abaixar a mão aqui. Olha o que diz aí Provérbios. As 6 coisas que o Senhor odeia, vamos ler junto? Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável. Vamos lá. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mão que mata o inocente, coração que trama o maldade, pés que se apressam em fazer o mal e testemunha falsa que diz mentiras. E o último, aquele que semeia desentendimento entre irmãos.
Se nós queremos que o Espírito se mova na nossa comunidade, meus amados, nós precisamos vencer o ego e cuidar um dos outros. Isso vai mostrar maturidade. Amados, teve uma situação na Bíblia, está lá em Gênesis 11, que mostra que um homem chamado Nimrod, que construiu uma cidade, a tradição diz que ele reuniu o povo daquela época e começaram a fazer tijolos. Disseram, vamos construir uma cidade, vamos construir também uma torre que nos leva até Deus. Que chegue até o céu. A intenção dele, veja, parece que esse texto parece ser confuso. Para quem não entendeu realmente o sentido. O foco deles ali era se tornar independente de Deus. O foco deles era se desconectar de Deus. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Vamos criar a nossa comunidade, o nosso jeito, vamos tirar Deus. Toda a construção de uma comunidade não espiritual, que é o tema do capítulo hoje, ela vai tirar Deus. Estão ligados ou não? Vai desconectar com Deus. Ela vai criar uma nova cultura, a própria cultura. Foi aquilo que aconteceu com o Daniel. Lembra do Daniel? O que o rei disse que tinha que acontecer? Tinha que mudar a língua, tinha que mudar a cultura, tinha que mudar a alimentação, tinha que mudar até o nome para servir aqueles deuses. Nimrod então queria construir um reino que Deus ficasse de fora. Nimrod representa, de um certo modo, o próprio Lúcifer. Então, amados, nós precisamos vencer essa proposta de amar o que a gente quer, afastar dos nossos irmãos. Precisamos nos conectar com Deus, para amar a Deus e amar os nossos irmãos. Estão ligados ou não? Queria dizer para você, para a gente concluir, amados, que todas as habilidades e dons, talentos que Deus te deu, tudo, é para a honra e glória dele. Então, tipo assim, você não precisa ser um Domingos para você ser uma bênção. Você não precisa ser um eu, nem um pastor Joquitã, ou qualquer outro. Você tem que ser você mesmo. Pois Deus te criou para ser você. Você não precisa se preocupar com função, com posição, porque o que Deus te deu de talento, se você é calado, se você é agitado, se você é falante, é desse jeito que Ele quer que você vença. Que você glorifique a Ele, onde você puder, onde você estiver. Alguns dizem que nós agimos assim porque a gente foi influenciado na infância, o que ele chama de influência modeladora. Eu lembro que eu tinha meus 13, 14 anos. Eu tive uma experiência muito forte com uma figura de autoridade. Que um dia me passou uma coisa para eu fazer, e eu não fiz aquela coisa, pelo menos como uma pessoa queria. E quando aquela pessoa se encontrou comigo, ela disse para mim uma coisa, foi o seguinte: você é muito difícil, você é displicente. Eu não sabia o que era displicente, Jean. Digo, se for uma coisa boa, eu estou ajeitado aqui. Será que foi um elogio? E eu fui olhar o que era displicente. Tinha um dicionário desse tamanho preto na minha casa, e quando eu olhei lá, eu botei aqui para eu lembrar daquele tempo. Demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado, negligente, relaxado, omisso, desinteressado. Eu disse, eu não sou isso, eu não quero ser isso. E ali nasceu um conflito. Eu matei uma pessoa por causa disso. Calma, não sou assassino. O juiz ali já olhou para mim, que é isso, mano? Calma aí, deixa eu...
Porque com o tempo fui me tornando maior, um rapaz mais bonito, mais inteligente. A humildade, né? E um dia uma pessoa falou esse negócio aí para mim, em outras palavras, só que eu já era grande. Sabe o que eu fiz? Matei aquela pessoa. Como, pai? Eliminei ela do meu relacionamento. Porque os meus interesses são outros. Gerou um conflito, o que é que eu faço? Regilson, acabei com o meu relacionamento com aquela pessoa. E era um parente meu. Talvez, e eu tenho certeza, um dia eu vou perguntar ainda para essa pessoa, talvez ele nem lembre. E eu não falava mais com aquela pessoa. E um dia aquela pessoa falou comigo. E eu me reconciliei com aquela pessoa. Mas aquela palavra displicente me tornou um homem perfeccionista, extremamente exigente com meu filho. Meu filho sofreu muito por isso. Já pedi perdão para ele várias vezes. Quando eu lembro de alguma coisa, eu peço perdão. Porque aquilo gerou um conflito dentro de mim. Aquilo não fez nascer um egoísmo em mim, ele só modelou o meu egoísmo. E talvez alguns de nós vivamos com alguns conflitos não resolvidos. Eu não podia errar. Minha esposa sabia disso. Extremamente exigente. Tudo. Porque eu não queria ser displicente. Eu achava que as pessoas só iam me aceitar, João, se eu fosse perfeito, porque uma pessoa que faz uma coisa mais ou menos, ela é um displicente. E o displicente é aquilo tudo lá que eu li para vocês. E aquilo eu carreguei por muito tempo. Eu fiquei tão duro comigo mesmo que as minhas emoções, Ricardo, não fluíam. Eu não conseguia chorar. Mas sabe o que foi aquilo? Desconexão com o Senhor. Porque Ele não diz nunca que você é displicente. E mesmo que você for, Ele vai te ajudar a se tornar um homem perfeito aos olhos dEle. Eu queria ler um pedacinho da página 87. Porque o autor teve uma experiência como a minha. Nós estamos no horário, tá, gente boa? Eu vou já terminar. Dentro do horário. Página 87, lá em cima, o segundo parágrafo. Ele falou uma coisa bem interessante, e é uma verdade. Todos carregamos conosco alguns profundos bolsões de mágoa, vívidas lembranças de momentos dolorosos em que nossa autoestima esteve a ponto de naufragar. Esses momentos nos ensinam a definir vida, entre aspas, definir vida. Como todas aquelas experiências que nos dão um senso de autoestima. Morte é tudo aquilo que destrói a autoestima. Com esse conceito de vida e morte, bem e mal, vivemos para nós mesmos. E a comunidade se arruína. Aí ele conta essa história. Quando eu estava na 8ª série, peguei a bola de basquete no início do jogo e corri para o lado errado da quadra para fazer a cesta. E fiz. Imagina um mico desse. Senti-me humilhado. Aquilo era a morte. A vida, decidi, era jamais cometer um erro e agir bem e ser aplaudido. Mas como fazer isso? Eu precisava estar continuamente vigilante para evitar erros bobos. Precisava trabalhar realmente duro para fazer as coisas bem feitas. Amados, eu era um desses. Mas quando eu entendi que o Senhor me ama e me aceita como eu sou, gente, como isso mudou. Eu acho que isso aconteceu tem uns 10, 12 anos atrás, essa mudança, esse entendimento. Porque o Senhor me aceita como eu sou, Ricardo.
E Ele quer me fazer melhor. Ele quer que eu reaja em comunidade, sendo útil aos meus irmãos. Sendo resposta dEle a vocês. O autor fala sobre 5 tipos de relacionamentos que não são espirituais. Ele diz que quando a gente não vive numa comunidade espiritual, nossos relacionamentos são sociáveis. Eu vou desfrutar de tudo que o outro desfrutar que me interesse. Relacionamentos cooperativos. A gente cria projeto e chama, não, vou chamar logo quem? Quem que eu vou chamar? Vou chamar esse aqui que gosta de mim, esse aqui que gosta de mim, vou chamar aquele que gosta de mim. E se tiver algum problema, a gente faz de conta que não tem problema e segue a vida. É uma aproximação lá fora que não cura. Ele fala dos relacionamentos consoladores, que são aquelas pessoas que de alguma forma falham. E se alguém tenta penetrar naquele relacionamento, ela se afasta, se une, só os iguais estão juntos, isolam os outros. Porque um tem que ficar lambendo a ferida do outro. E ficar dizendo, você viu? Você viu o que o pastor falou? Ah, você viu o que o André falou? Cara, Domingos, você viu lá? Eles se consolam. Você sabe por que aqui a gente fala bem duro às vezes? Porque aqui o autor fala isso, eu vou colocar do meu jeito. Aqui o que vale é a palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas você sabe que, por exemplo, as prostitutas, elas fazem o que os clientes delas querem. Porque eles pagam por aquilo. O autor pega pesado, está no livro isso aí. E diz, alguns pastores fazem o mesmo. Porque eles acham que os irmãos pagam o dízimo, a oferta, um salário, uma oportunidade. Ele não pode falar o que ofende, mesmo que seja a palavra de Deus. E aqui não é assim. Porque o que vai fazer a gente crescer é a palavra. O que é o sopro de vida é a palavra. Eu lembro que no começo esse ministério eu fazia de tudo, gente. Tem uma mesa de sinuca ali parada, que a gente tenta fazer ela funcionar. Foi uma grana aquela mesa, ela é de mármore. Porque eu achava que através do esporte a gente atraía os caras. A gente fazia um monte de coisa, churrasquinho. Parecia um bando de... Foram tentativas boas. Mas o que muda a vida não é a sinuquinha, o futebol, é a palavra. Por isso que Pedro recebeu de Jesus uma investida de alguém que o amava, quando ele disse, Senhor, o Senhor não vai ser crucificado nada, o Senhor não vai morrer nada. Jesus disse, sai para lá, Satanás. Se eu dissesse isso aqui para alguém aqui, como era que ia ser o nível de ofensa? Mas Jesus falou para alguém que ele amava. Que naquele momento, Pedro não era Pedro. Ele estava agindo em prol do inimigo. Então, os consoladores, cuidado, cuidado. Se você tem pessoas que estão chegando com você, se consolando porque ele perdeu alguma coisa, porque ele quer conquistar algo, sei lá, seja de onde for, do seu trabalho, da sua casa, da igreja, ajude ele, ore por ele, ele precisa de ajuda. E lembra, você não é melhor que ele. O quarto, que são os relacionamentos aconselhadores, são aqueles que sempre tentam vender uma solução humanista, mas nunca submete o espírito, porque eles não conhecem o espírito, eles estão desconectados também. E por fim ele fala dos relacionamentos conformadores. São aqueles que é bom, eles tentam aplicar o princípio bíblico. E eu vim de um nível de igreja assim, quando eu era muito mais jovem, que você tinha que obedecer a todo custo. Não era pelo entendimento, era pela letra. E quando na verdade, meus amados, nós temos que
permitir que a palavra traga a vida na sua vida, na vida da comunidade. Por isso que eu digo, se você consertar com Deus, as coisas aqui embaixo vão consertando. Com a esposa, com os filhos, com o patrão, com o pastor, com o líder, etc. Porque você se conectou com aquele que sabe todos os caminhos.